Estamos estudando a série Conflito, pequeno estudo profundo das profecias bíblicas. Hoje, o Elias moderno e a batalha final, parte 1. Convidamos a todos para, neste momento, buscarmos a presença de Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que possa nos guiar, nos iluminar, mostrar o caminho. Prepara, Senhor, os nossos lábios e também os nossos ouvidos e o nosso coração para entendermos a Tua vontade e os Teus planos para cada um de nós. Nós te pedimos estas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. O profeta Elias exerceu um ministério solitário, mas fundamental para a restauração de Israel, num dos momentos de maior apostasia e abandono da fé. A nação israelita se tornara idólatra sob o comando de um rei fraco moral e espiritualmente, Acabe, e de uma rainha estrangeira com personalidade muito forte e sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel. Dir-se-ia que a missão de Elias era impossível, não fora a direção, cuidado e as providências especiais de Deus, quando em oração constante se dispôs a levantar o estandarte da vindicação do caráter de Deus, conclamando o povo para uma reforma espiritual que fez tremer os alicerces da nação e do mundo por longo 3 anos e meio. Seu ministério foi tão importante que ele foi trasladado ao céu, sem passar pela morte, desta forma impactando simbolicamente toda a era cristã, desde João Batista até a segunda vinda de Jesus Cristo, alcançando o clímax com a trasladação dos 144 mil, os quais não passarão pela morte, quando da segunda vinda de Jesus Cristo, dos quais ele é o tipo, os quais participarão da coroação de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no mar de vidro, ante a Jerusalém Celestial. Vamos falar um pouquinho do Elias moderno, através da era cristã até a batalha final. O profeta Malaquias, olhando pelos olhos da fé para o clímax da história da humanidade, visualizou os últimos acontecimentos que sobrevirão a este mundo já prestes a perecer. Viu as 7 últimas pragas da ira do Deus Todo-Poderoso afligindo todos os que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele viu algo mais. Leiamos Malaquias 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A ênfase que é dada é de que o profeta Elias precederia os últimos acontecimentos com a finalidade de levar todos os povos, nações e línguas à perfeita obediência a Deus. Uma missão muito difícil neste mundo de trevas. O profeta não se referia ao Elias físico do passado, mas a mensagem seria dada no espírito e poder de Elias, uma mensagem do céu, dirigida com a finalidade de reconciliar um povo com o seu Deus. O longo período do profeta Elias tem início com o ministério de João Batista, quando batizava no Rio Jordão, conclamando o povo ao arrependimento. Era uma mensagem muito forte e que preparava o povo para a primeira vinda do Messias. Ele teve o privilégio de dizer que o Cristo já veio e o ungiu ao batizá-lo. Nesse momento, Deus, o Pai, falou desde o céu e o Espírito Santo foi visto em forma de uma pomba. Jesus registrou as seguintes palavras se referindo a João Batista em Mateus 17:12, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram,
Jesus preparou 11 discípulos para darem sequência ao mesmo ministério, no espírito e poder de Elias, preparando um povo para o segundo advento do Messias, quando virá nas nuvens dos céus com grande poder e glória. Todos os apóstolos pregaram em todo o mundo no espírito e poder de Elias. Assim como Elias foi perante Acabe e toda a nação israelita e foi perseguido de morte, assim também todos os apóstolos e Paulo foram diante de reis e sacerdotes e de todo o mundo de então, no espírito e poder de Elias. O testemunho foi tão fiel que os apóstolos foram martirizados, mas o evangelho eterno continuou a ser pregado no espírito e poder de Elias. A história nos conduz à Idade Média, espiritualmente reconhecido como o período mais escuro da humanidade, o período medieval, cheio de intolerância contra os cristãos, a quem chamavam de hereges, quando todo o povo perdeu o livre-arbítrio, perdeu o direito de pensar e de escolher servir a Deus. O olhar profético assim descreve este grande período da história em Daniel 7, os versos 8 e 11. Então estive olhando por causa da voz, insolentes palavras que o chifre proferira. Depois de um longo período de perseguição e martírios, principalmente sob o imperador romano Diocleciano, de 303 a 313 depois de Cristo. Em 538, o bispo de Roma assumiu total controle político e eclesiástico sobre todo o mundo de então, após derrotar os seus oponentes érulos, vândalos e ostrogodos. O poder romano, através do seu bispo máximo, é descrito na profecia como o chifre que proferira palavras insolentes contra o Deus Altíssimo, se assentando no trono como se for o próprio Deus, exigindo a adoração de seus súditos. Assim como o Elias físico dos tempos de Jezabel fugiu para o deserto por 3 anos e 6 meses, ou 1260 dias, assim também o Elias moderno teve que fugir para o deserto por 1260 dias proféticos, ou anos, que vai do ano 538 a 1798, quando o imperador francês Napoleão Bonaparte mandou destituir o poder civil eclesiástico de Roma, e o general Berthier executou a ordem aprisionando o Papa Pio VI e o levando em cativeiro através dos Alpes. A profecia chama este poder cívico eclesiástico de a besta. A profecia também diz que a besta fala pelo dragão e que o dragão não fala. Mas quem é o dragão? E como este poder que persegue o Elias moderno se manifesta? A palavra de Deus diz que o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que se manifestou pelo paganismo, espiritismo. Esse paganismo introduziu na Igreja Romana toda a sorte de idolatria e mudou a lei de Deus no tocante à idolatria e à guarda do Santo Sábado. Veja Êxodo capítulo 20 na Santa Bíblia. A palavra sagrada diz que Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, verso 17. A besta foi a Igreja Romana medieval, resultado da centralização do poder civil e do poder religioso num só poder. A soma dos dois poderes em um só poder, este foi o período em que Elias moderno sofreu grande perseguição, 1260 anos, de 538 a 1798. Foi 508 que Justiniano elevou o bispo de Roma para o cargo de chefe de todas as igrejas. Esse tempo passou e o Elias moderno entra agora na reta final. Sua missão é a mesma até o fim da história deste mundo chamado terra de rebelião contra o Deus Altíssimo,
Seu ministério entra no tempo do fim a partir de 1844. O Apocalipse registra esse período final com 3 solenes mensagens angélicas. Vamos nos dedicar à terceira, conforme Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Aqui temos registrado profeticamente a existência, no tempo do fim, de 2 poderes que se unem para trabalharem juntos, a besta e a imagem da besta. A besta é ela mesma, aquela que existiu na era medieval do passado e que voltará de acordo com a profecia, e traz consigo uma outra besta, igual a ela mesma, em toda aparência e objetivo, com os mesmos métodos e propósitos. Não mais uma besta, mas 2, agora é em dobro, mas o povo de Deus não esmorece. Temos assim a missão do Elias. O povo de Deus no passado era martirizado e milhares de milhares o foram. A Santa Inquisição é prova disso. O povo de Deus lutou muito combatendo a marca suprema da besta na guarda do domingo e idolatria. Os que estavam em oposição ao assim diz o Senhor, relegando o santo sábado a um dia comum e sem valor espiritual. Assim, no tempo do fim, a mensagem da restauração é apresentada pelo profeta Isaías, no capítulo 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. A ruptura que se refere aqui é aquela que foi feita pela besta na lei de Deus. O povo de Deus, trabalhando eficazmente no espírito e poder de Elias, levanta a obrigatoriedade da guarda integral da lei de Deus. Assim como Elias restaurou o altar do Senhor no Monte Carmelo, clamando com grande voz, conforme 1 Reis 18:37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Assim também o povo de Deus, o Elias moderno, está restaurando, através de sua pregação, que a santa lei de Deus nunca foi mudada e nem abolida, mas que deve ser restaurada no tocante a todo aquele que almeja um dia habitar com Deus nas moradas celestiais. Abdicar disso é escolher a morte eterna preparada para o inimigo de Deus e seus anjos do mal. A mensagem de Elias é: se alguém adorar a besta e a sua imagem. O Elias moderno está restaurando a verdade da terceira mensagem angélica. Você terá que escolher a quem servir. Quando aceitamos esta mensagem solene, este último apelo de um Deus que em breve voltará, você entra para o exército de Deus e se torna também um Elias moderno, trabalhando no poder e no Espírito Santo, o mesmo poder que guiou Elias nos tempos de sua peregrinação. O Elias moderno está restaurando a verdadeira adoração, restaurando a brecha que a besta fez na lei de Deus, a restauração do santo sábado e abolindo toda e qualquer idolatria. Jesus está voltando. As nações estão anunciando com guerras e rumores de guerras, fomes, doenças as mais variadas. O câncer nunca matou tanto quanto agora. Pandemias, terremotos, tsunamis, maremotos, furacões, vulcões, muitas outras coisas falam de um Deus que se aproxima. Em breve teremos a ira das nações predita na palavra de Deus, um combate mundial sem lado, cada um por si. E nós estamos nos preparando para este solene dia de nosso encontro com Deus. Qual decisão você vai tomar agora? Oremos.
Senhor nosso Deus, ajuda-nos a tomarmos a decisão certa na direção certa. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis a Ti em todas as circunstâncias, ainda que para isso tenhamos que depor a própria vida. Ajuda-nos a escolhermos entre a bênção e a maldição e que possamos escolher a bênção. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, porque nós queremos um dia estar no Teu reino e habitar contigo para sempre. Nós te pedimos estas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.